dia. Se você tiver a Bíblia e quiser abrir em Provérbios, nós vamos ler Provérbios 18, versículo 24. Durante o mês de janeiro, estivemos olhando para o texto de Provérbios como um livro de sabedoria e como um livro que nos apresenta a sabedoria para viver, sabedoria para a vida. Nós olhamos que esse texto de Provérbios, os provérbios que estão lá, foram escritos, a maior parte deles, por Salomão, mas também por outros sábios. E eles tinham o objetivo de instruir, principalmente, os filhos, a fim de que eles pudessem, eventualmente, se tornarem nobres na corte. É um texto que fala sobre instrução para os inexperientes, a fim de que quando chegasse o momento certo, eles pudessem exercer, então, a liderança que lhes seria requerida. Muito embora esse seja o objetivo principal do texto de Provérbios, nós comentamos aqui e vimos que ele serve para todos nós. E ele é um livro que pode acrescentar a todos nós sabedoria para a nossa vida. Todos nós nascemos e iniciamos a vida como inexperientes. E cabe a nós, se iremos receber a sabedoria, se iremos crescer, se vamos recebê-la dos nossos pais, dos nossos mentores, dos nossos mestres, das pessoas que vão acrescentá-la à nossa vida ou não. Então, o texto de Provérbios é um texto de sabedoria. Nós podemos aprender muito com ele. Durante um mês, nós olhamos várias coisas de Provérbios e poderíamos gastar mais várias semanas aqui olhando para o texto de Provérbios em busca de sabedoria. É um texto rico, fala sobre relacionamentos diversos, fala sobre casamento, família, pais e filhos, fala sobre negócios, fala sobre empregado e patrão, fala sobre dinheiro, fala sobre tratos sociais e como tratar as pessoas que são menos favorecidas na sociedade. O texto fala sobre liderança e governo, e política, e corrupção, e suborno. Fala uma série de coisas. Nós poderíamos realmente gastar muito tempo olhando para esse texto. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, e um tipo de relacionamento especial que, de fato, todos nós precisamos na vida. E está aqui no versículo 24 de Provérbios 18. Diz assim: o homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles, mas há amigo mais chegado que um irmão. O homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles, mas há amigo mais chegado que um irmão. Vamos orar juntos. Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor e da Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Te louvamos pelos cânticos, te louvamos pela celebração da ceia, pelas orações, pelos momentos em que já estivemos aqui, em que já recebemos do Senhor, em que o Senhor já esteve falando e ministrando a nós, ao nosso espírito e à nossa vida. E pedimos que o Senhor continue fazendo isso agora, ao olharmos para a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. C.S. Lewis escreveu um livro famoso chamado Os Quatro Amores, e nesse livro há um capítulo em que ele dedica à amizade. Ele diz que a amizade é o menos natural de todos os amores, é o menos instintivo. De fato, C.S. Lewis diz que nós podemos viver, procriar sem amizade. Ele diz que, diferente do eros, por exemplo, que é algo biológico, a amizade não é assim, não é natural, não é biológico, não é instintivo, não é, nas palavras dele, nem mesmo necessário. Eu fico imaginando que C.S. Lewis escreveu isso antes de ter casado com Joy. Então, talvez, no final da sua vida, essa amizade que ele teve com essa senhora americana que acabou se transformando na sua esposa, talvez ele teria mudado algumas coisas nessa ideia da amizade e dos relacionamentos. Mas, de qualquer maneira, o que ele está dizendo aqui é que amizade é uma coisa que não acontece instintivamente. Diferente, talvez, da aproximação de duas pessoas, da aproximação biológica dos sexos, por exemplo. E ele diz que a amizade ela começa quando duas pessoas, quando dois companheiros, ele chama,
eles de repente percebem que estão indo na mesma direção. Eles de repente percebem que têm interesses que um não sabia que o outro tinha e que são interesses iguais. Ele diz que a pergunta, o que acontece nesse momento em que surge uma amizade surge essa seguinte pergunta: o quê? Você também? Pensei que eu fosse o único. Quando as pessoas descobrem isso, quando elas descobrem que uma outra pessoa tem algo que elas pensavam que somente elas tinham, que somente elas consideravam que era somente e unicamente delas, ele diz que aí nasce então essa jornada, essa amizade, esse companheirismo. E ele diz novamente que isso não é algo, ninguém tem o dever de ser amigo de alguém. Nas palavras de Lewis, ele diz: eu não tenho o dever de ser amigo de alguém. E nenhum homem no mundo tem o dever de ser meu amigo. Nenhuma reivindicação, nenhuma sombra de necessidade. A amizade é desnecessária, como a filosofia, como a arte, como o próprio universo. Ela não tem valor de sobrevivência. Antes, é uma daquelas coisas que dão valor à sobrevivência. Então, a amizade por si não tem valor algum, mas ela acrescenta valor à nossa vida. E é interessante isso, quando a gente considera 3 coisas que eu gostaria de mencionar. A primeira delas é que nós somos criados para nos relacionar. Se nós olharmos por uma cosmovisão bíblica e cristã e acreditarmos no Deus que se revela nas Escrituras, nós vamos crer que esse Deus é um Deus trino, que é um Deus que traz em si essa relação. O filósofo judeu, muito embora não acreditava como judeu na Trindade, Martin Buber, ele diz no seu livro sobre relacionamento, Eu e Tu, no princípio era o relacionamento. Ele está, na verdade, fazendo essa menção a Gênesis 1, no princípio criou Deus. No princípio, para Martin Buber, era a relação, o relacionamento, a comunhão. Então, nós somos criados com necessidade de nos relacionarmos. John Donne, famoso poeta, disse que nenhum homem é uma ilha. Há uma necessidade em nós de termos relação com outras pessoas, de nos relacionarmos uns com os outros. Segundo é que nós vivemos em um mundo marcado pela solidão. Cada vez mais a gente encontra pessoas que estão vivendo sós, pessoas que não têm relacionamentos, principalmente algumas pessoas quando atingem uma certa idade na vida e estão muitas delas sendo abandonadas, vivendo em profunda solidão, e pessoas adultas sem nenhum tipo de relacionamento, nem mesmo com um animal de estimação, são propensas a morrerem mais cedo. É isso que as pesquisas têm dito. Então a solidão, que é um mal do nosso tempo, é também um mal para a pessoa. Precisamos de relacionamentos, precisamos uns dos outros, porque se não tivermos pessoas, se não tivermos relacionamentos, isso vai afetar até mesmo não só a nossa qualidade de vida, mas até mesmo a nossa longevidade, o quanto nós podemos viver. Algumas pesquisas foram feitas perguntando o que torna as pessoas felizes, o que torna alguém feliz, e surpreendentemente a resposta que mais saiu nessas pesquisas era os relacionamentos. Pessoas podem não ter dinheiro, podem não ter muitas coisas na vida, mas se elas tiverem bons relacionamentos, isso torna essas pessoas felizes. Se a pergunta fosse invertida, o que torna as pessoas infelizes? A resposta são maus relacionamentos. Nada acrescenta mais dor e infelicidade na vida das pessoas do que maus relacionamentos. Pesquisas de pessoas que abandonam o campo missionário, obreiros cristãos servindo em campos missionários. Há anos as pesquisas têm sido feitas e elas revelam que a razão número 1 pela qual as pessoas abandonam o campo missionário são maus relacionamentos no campo. São conflitos no campo. Ou seja, relacionamentos são tão importantes assim. E eles podem promover a nossa saúde, eles podem promover o nosso bem-estar, eles podem nos dar um certo senso de propósito aqui, acrescentar à nossa vida, fazer aquilo que Lewis diz, eles podem dar esse senso da existência que faz sentido para nós, podem nos tornar felizes, podem nos impulsionar. Há um livro chamado O Dom da Amizade, que fala da amizade entre Lewis e Tolkien, e diz que nenhum dos dois seria o que foi se não fosse pela amizade entre eles. O que
o que eles desenvolveram, aquilo que eles escreveram, foi por causa dessa amizade entre eles. Então a amizade pode promover tudo isso em nós. Agora, maus relacionamentos também podem ser uma fonte de grande infelicidade, e dor, e angústia. E fazer com que várias pessoas desistam de muitas coisas. Como tem feito com que missionários desistam até mesmo da sua permanência num campo, de servir a Deus e algo assim. Isso nos diz que precisamos saber quem são os nossos amigos, e escolher bem as nossas amizades. Precisamos de sabedoria para ter bons amigos e boas amizades na vida. Provérbios, o texto que lemos diz: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Ou quem tem muitos amigos superficiais, muitos que de fato não são amigos. O que nós precisamos é daquele tipo de amigo que é mais apegado que um irmão. Irmão é algo biológico. Nós estamos ligados biologicamente aos nossos irmãos, por força da natureza. Mas há amigos, diz Provérbios, que são mais chegados ainda. Eles são mais do que essa ligação natural, biológica. Eles são amigos do coração e da alma. E são esses os amigos que nós precisamos. Nós precisamos de sabedoria para isso. E Provérbios nos dá algumas direções. Eu não pretendo esgotá-las aqui, o nosso tempo não nos permite. Eu vou tentar ir o mais rápido que eu posso, mas algumas direções aqui sobre boas amizades, como ter bons amigos e boas amizades. Quem são os verdadeiros amigos? Como eles se parecem? Provérbios nos diz que amigos de verdade são aqueles que não estão ao nosso lado somente por interesse. Amigos de verdade são uma graça. Eles não são interesseiros. Quando você tem um amigo de verdade, uma coisa que você se pega dizendo a si mesmo, quando pensa nessa pessoa, é como esta pessoa é uma graça na minha vida, como essa pessoa é uma dádiva para mim, como ela é um presente de Deus. Eu não mereço esse relacionamento, e você percebe ao refletir sobre isso que a pessoa não é tudo isso para você porque ela está interessada em alguma coisa, muito pelo contrário. Ela acrescenta a sua vida. Você não tem nada que você possa dar para essa pessoa em troca, retribuição, e essa pessoa é uma dádiva, é uma bênção, é alguém que faz parte da sua vida como uma graça. Então, amigos verdadeiros, eles não estão ao seu lado porque têm interesse algum. Provérbios, em vários momentos, relatam aqui, eu fazia uma observação de como o mundo funciona, como o mundo funcionava naquela época e como funciona hoje. Por exemplo, em 19, versículo 4 diz assim: a riqueza traz muitos amigos. Então, muitas pessoas que são ricas, que têm naquela época e hoje têm muitos amigos. Mas eles estão lá somente por quê? Porque eles estão interessados naquilo que o rico pode dar a eles. 14:20 diz assim: os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Novamente, há uma aproximação interesseira nessa amizade. É isso que o texto de Provérbios está querendo dizer. 19:6 diz assim: muitos adulam os governantes, aqueles que estão em um lugar de destaque, celebridades, assim, são adulados por muitos. E todos são amigos de quem dá presentes. Ou seja, se você começar a distribuir coisas, todo mundo é amigo. O momento em que você não tiver nada para distribuir, aí você vai descobrir se eles são seus amigos ou não. A amizade interesseira dura enquanto o interesse estiver lá. A partir do momento que não há mais o que dar, não há mais o que suprir esse interesse, essa amizade simplesmente se dissolve. Amigos verdadeiros, por outro lado, estão lá o tempo todo, é o que a Bíblia diz. Amigos de verdade são aqueles que se mantêm leais o tempo todo. Eles não são seus amigos porque eles estão querendo alguma coisa, eles não têm exigências, não há obrigações para com eles, eles não estão o tempo todo cobrando algo de você, eles simplesmente são amigos, se aproximam de você porque descobriram que vocês têm alguma coisa em comum, estão indo numa mesma direção e eles estão lá o tempo todo. Provérbios 17:17 talvez é o texto mais profundo sobre isso, ou o texto mais claro sobre essa ideia. Diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade, em todos os momentos, o tempo todo. Na Nova Almeida Atualizada: em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. O amigo de verdade está com você o tempo todo. Eles não mudam de acordo com as circunstâncias, novamente. Eles não mudam nos tempos difíceis da vida. Tem uma famosa canção em inglês, evidentemente essa é para
velha guarda, bem velha guarda, de Carole King, You've Got a Friend, é o nome da música. E é uma música que fala sobre isso, fala sobre as estações do ano, em quaisquer que sejam, no verão, no inverno, na primavera ou no outono. E a música diz assim, tudo o que você tem que fazer é me chamar e eu estarei lá. Eu estarei lá. Você tem um amigo em mim. E é esse tipo de amizade que o Provérbios está falando aqui, em todos os momentos. O amigo de verdade não está com você somente nos momentos bons, somente na prosperidade, somente quando você tem alguma coisa que ele está querendo de você. Não, de fato, o amigo de verdade se mostra verdadeiro na adversidade, na angústia, no momento difícil da vida, quando todos te abandonam, o amigo de verdade está lá. Porque ele não está interessado em algo que você possa dar a ele. Agora é interessante quando a gente pensa nisso, do amigo que está em todos os momentos da vida, é que a gente pode confundir a amizade com o fato de que a pessoa está o tempo todo com você. Isso não quer dizer isso, não significa que o seu amigo verdadeiro está o tempo todo com você, no sentido de você não poder dar um passo sem ele. É importante a gente entender isso. É importante a gente entender que o verdadeiro amigo te dá espaço para viver. Ele dá espaço para você ser quem você é. Ele dá espaço para você dançar. Ele dá espaço para você ter momentos a sós. Ele não é um pentelho. Lembra daquele filme do Jim Carrey, né? Que não tinha amigos e ele ficava entrando na casa dos outros como um instalador de TV a cabo e uma coisa terrível. O amigo de verdade não é assim. Mas Provérbios é interessante. Provérbios diz em capítulo 25, 17, ele fala do pentelho. Ele fala desse tipo de amizade que é ruim. Ele diz assim, não seja constante na casa do seu próximo, para que ele não se enfade de ti. Eu lembro que uma vez eu fui visitar um homem que era de uma igreja, estava tentando me recrutar para trabalhar com ele. E quando eu entrei na casa dele, logo na entrada, assim, tinha um pedestal com uma Bíblia gigantesca aberta, e estava nesse texto grifado, Provérbios 25, 17. E ele fez questão, não só de que estava grifado, ele fez questão de fazer com que eu lesse antes. Ok? Mas o fato é, a gente precisa dar espaço às outras pessoas. A amizade verdadeira é aquela que está com você o tempo todo, no sentido em todos os momentos da vida que você precisar. Momentos bons ou maus, mas dá espaço para você, não sufoca você. E a razão talvez pela qual muitos de nós perdemos pessoas e amigos é que às vezes nós não sabemos respeitar essa necessidade que as pessoas têm também de ter momentos a sós. Eu vou dizer que isso acontece até mesmo no casamento. Até mesmo no casamento a gente precisa dar espaço um para o outro, para ser quem nós somos. Não pode ser uma coisa sufocante. Então, é estar com você nos momentos mais difíceis da sua vida, é não abandonar você porque você está passando por problemas, mas é dar espaço para você ser quem você é. Não tentar também dominar, controlar a sua vida, sufocar a sua vida, impor coisas sobre você, dar espaço para você. Leslie Parrott, que escreve bastante sobre relacionamentos, casamentos, vida emocional, eles têm um livro chamado exatamente isso, Relacionamentos, é um livro publicado já há alguns anos no Brasil, e diz assim, os amigos leais, além de nos dar a mão quando precisamos, aplaudem-nos e cumprimentam-nos em nossas conquistas sem sentir inveja da nossa prosperidade. Eles estão conosco nos momentos difíceis e eles nos aplaudem nos momentos em que nós conquistamos algo. Eles não sentem inveja da nossa felicidade. Eu já disse que às vezes é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Amigos de verdade sabem fazer ambos. Choram quando você precisa de alguém ao seu lado, chorando, consolando, participando da sua angústia, da sua dor, mas amigos de verdade também celebram o seu sucesso, celebram a sua conquista, não sentem inveja de você, eles, pelo contrário, eles se alegram quando você avança, quando você está conquistando. Amigos de verdade são aqueles que não têm medo de falar a verdade para você.
Eles não têm medo de falar aquilo que você precisa ouvir, mas que talvez não queira ouvir. Eles são sinceros, eles são verdadeiros, e eles falam coisas que às vezes são difíceis de você ouvir, mas que eles sabem que você precisa ouvir. Provérbios 27, 5 e 6 diz assim: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Note que o inimigo multiplica beijos, ele vive elogiando, ele vive fazendo uma série de coisas, né? Você se sente bem. O amigo de verdade, às vezes, fere. Está falando de ferida, está falando de fazer. Essa é uma ferida que é feita por amor, no sentido de que ele vai falar algo que vai doer. E às vezes a gente precisa ouvir algo que dói. Às vezes precisamos ouvir coisas que são difíceis, mas nós precisamos da correção. E a correção, como nós temos visto em Provérbios, nem sempre é fácil. Então, essa é a repreensão franca. É alguém que vê e percebe que estamos fazendo alguma coisa errada, e vem e nos corrige, e nos diz em amor, e nos alerta acerca daquilo. Esse é o amigo de verdade. O amigo de verdade, se ele vê que nós estamos caminhando para a destruição, que estamos caminhando para um caminho ruim, que estamos, à beira de um abismo, ele vai nos corrigir, ele vai nos chamar a atenção, ele vai falar a nós a respeito. E às vezes nós não queremos ouvir. O amigo de verdade, se vê que nós estamos entrando num relacionamento que não é bom, às vezes ele vai falar isso para nós, ele vai nos alertar, ele vai chamar a nossa atenção. E às vezes nós não queremos ouvir novamente. Nós estamos tão enamorados com aquela situação que a gente não quer ouvir. O amigo de verdade vai nos alertar. Ou seja, a amizade verdadeira fala a verdade, que precisamos ouvir ainda que não queiramos ouvir. Ela nos repreende. Mas precisamos lembrar o seguinte, como diz o provérbio chinês: não use um machado para tirar a mosca da testa do seu amigo. Ok? Precisamos nos lembrar disso, que sinceridade não significa grosseria. Ser sincero, falar a verdade a alguém, a repreensão sincera não significa que você tem que ser grosseiro ou violento. Muito pelo contrário, você tem que usar palavras com gentileza, palavra apropriada no momento apropriado. Provérbios 25, 11 e 12 diz assim: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Ou seja, uma obra de arte. É a arte de saber falar, de saber corrigir, de saber repreender. Palavra apropriada no tempo certo. Diz que como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria. Repreender com sabedoria, repreender no tempo certo. Provérbios 15, 23 diz assim: dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Ou seja, o amigo fala o que nós precisamos ouvir, mas sabe como falar. Fala no momento certo, fala da maneira apropriada, fala de tal maneira que, ainda que seja uma ferida, é uma ferida bem administrada a nós. Provérbios 27, 9 diz assim: perfume e incenso trazem alegria ao coração, do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Nós sabemos quando há um conselho sincero, alguém que realmente nos ama e se interessa por nós. Essas feridas fortalecem a nossa amizade, elas fortalecem o nosso relacionamento, porque elas vêm de alguém que está preocupado com o nosso bem-estar. Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Na antiga Almeida Corrigida e Fiel diz assim: como o ferro, com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Está aqui. Afiar o rosto do amigo não parece um negócio legal. Não parece uma coisa bacana. Mas o que está dizendo aqui é que quando você tem um amigo de verdade, que tem coragem de falar as coisas que você precisa ouvir, mesmo que elas não sejam coisas que você queira ouvir, e que sabe fazer isso com sabedoria, sabe usar as palavras certas, sabe o momento certo de fazer essas coisas. Provérbios diz que se você gritar bom dia para uma pessoa muito alto, pode parecer uma ofensa, dependendo do momento do dia. Então, sabe a hora certa, o momento certo, como você fazer isso. Quando você tem alguém assim, é como afiar a sua vida, no sentido de que torna a sua vida, torna você melhor, como uma lâmina mais afiada. Agora,
ferro com ferro. Você está falando de atrito. Há atrito na verdadeira amizade. A gente não pode pensar que a verdadeira amizade é esse negócio que não tem atrito. Toda verdadeira amizade há atrito. Mas é um atrito que promove o bem um do outro. Novamente, se você lê o livro O Dom da Amizade, que fala dessa relação do Tolkien com o Lewis, você vai ver que havia muitas discussões entre eles, muita discordância entre eles acerca de várias coisas. Mas eles promoviam um ao outro para viverem de uma vida melhor. Então, a verdadeira amizade é essa. De alguém que fala a verdade para a gente. E que nesse processo nos torna pessoas melhores. E que nesse processo revela que está interessado no nosso bem-estar. Algumas coisas aqui sobre amizade. Como manter a amizade. Duas coisas necessárias. O primeiro delas é a discrição. Provérbios 16, 28 diz assim: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Se você quiser manter uma boa amizade, não saia espalhando boatos, não saia revelando segredos. Se alguém contar alguma coisa para você, um amigo contou alguma coisa para você, porque ele confia em você, porque ele confia que você é um amigo verdadeiro para ele, se há um momento ali entre vocês, não saia contando para o outro. Não saia espalhando isso. Isso afasta bons amigos. E o termo bons amigos aqui está falando de amigos íntimos, de uma relação muito próxima, que é quebrada quando você não sabe manter a discrição, quando você espalha boatos. Outra maneira de manter a amizade é pelo perdão. Provérbios 17, 9 diz assim: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Novamente, o termo aqui é uma palavra única no hebraico, que fala de uma comunhão, de uma intimidade, de companheiros íntimos. Essa amizade ela é rompida, ela é quebrada, quando, em vez de você perdoar, cobrir a ofensa, você lança a ofensa sobre o rosto da pessoa. Você insiste no assunto, você fica trazendo aquilo à baila. Ou seja, todos nós somos imperfeitos, e em algum momento o verdadeiro amigo vai fazer alguma coisa errada que precisa ser perdoado. Assim como você vai fazer alguma coisa errada que precisa de perdão. Todos nós erramos, todos nós falhamos, nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros. Se a pessoa que pecou contra você reconheceu o erro e pediu perdão, perdoe e esqueça. Não traga o assunto à tona. Não volte a cavar aquilo. Não volte a trazer. É isso que o provérbio está dizendo. Não fique levantando, insistindo no assunto, trazendo à baila, lançando no rosto da pessoa. Quando você faz isso, você está no caminho de acabar com o relacionamento, com uma amizade. Então, aprenda a ser discreto e aprenda a perdoar as pessoas. Você quer ter amigos? Provérbios nos diz aqui de duas coisas essenciais nesse processo. Não seja briguento. Se você quer ter amigos, não seja uma pessoa briguenta. Diz aqui em Provérbios 22, 24, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Ou seja, se você é uma pessoa briguenta, uma pessoa sempre de mau humor, vai ser difícil você ter amigos, vai ser difícil você ter pessoas que queiram estar junto com você. Provérbios 19, 13 diz assim: o filho do tolo é ruína do seu pai, a esposa briguenta é como uma goteira constante. E vai repetir isso em 27, 15, a esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Ela goteira continuamente, ou seja, irrita. Está falando da esposa aqui, mas pode falar de qualquer um de nós, de qualquer pessoa. Ninguém quer ser amigo de alguém que está sempre brigando, está sempre de mau humor, está sempre irritando você. Então, não seja assim. Não seja briguento. Não seja alguém que está o tempo todo irado e de mau humor. Segundo, você quer ter amigos, não seja arrogante. Não seja uma pessoa que está sempre se gabando. Não seja uma pessoa que está sempre se colocando acima dos outros. Não seja aquela pessoa que sabe tudo o tempo todo e que está sempre tentando dar lição para as outras pessoas sobre as coisas que elas não sabem. Provérbios 27, 2 diz assim: que outros façam elogios a você e não a sua própria boca. Outras pessoas e não os seus próprios lábios. Em outras palavras, está dizendo que você, mesmo que você mereça um elogio, espere que outros façam.
Não seja aquele tipo de pessoa que está o tempo todo se promovendo, se elogiando, falando de quão bom você é, quão sábio você é, quão isso, quão aquilo. Esse tipo de gente acaba passando um ar de arrogância. E isso afasta as pessoas. Aquele que é arrogante não consegue ter verdadeiros amigos. Então não seja briguento e não seja arrogante. Leslie Parrott diz o seguinte: para construir relacionamentos saudáveis é preciso ser uma pessoa inteira, completa, íntegra. Você deve construir a sua integridade, a sua dignidade e a sua autoestima. Para você ter relacionamentos saudáveis, você não deve depender da outra pessoa para acrescentar isso a você. Você tem que construir isso. Você tem que ser uma pessoa que tem essa integridade, essa autoestima, esse senso de valor próprio. Você não está buscando isso no relacionamento, você não está buscando isso nos outros. Muitos relacionamentos, inclusive muitos casamentos, naufragam porque a pessoa está buscando no outro algo que ela não deveria buscar na outra pessoa. Onde é que nós encontramos essas coisas? A Bíblia diz que nós encontramos em Jesus. O nosso senso de valor, a nossa integridade, a nossa dignidade nós encontramos em Deus. Nós cantamos hoje aqui uma canção que diz que Deus é um bom Pai e quem nós somos filhos amados dEle. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos o valor que nós temos em Deus, quando nós entendemos o valor que nós temos como pessoas, quando nós aprendemos a, no bom sentido, amar a nós mesmos, ou seja, ter uma boa relação com nós mesmos, então nós temos condições de estabelecer boas relações com o nosso próximo. Quando a nossa pessoa, quando o nosso interior não está bem, tem uma velha música de uma banda também antiga, chamada Resurrection Band. A música dizia assim: quando você vive sozinho e odeia a sua própria companhia, as pessoas podem dizer que vai tudo bem, mas, meu amigo, não vai nada bem. Ou seja, se você não consegue viver bem consigo mesmo, e aí você está procurando pessoas para fazer com que você viva bem, não vai dar certo. Com Jesus e em Jesus, e quando por meio do Evangelho nós somos restaurados, nós encontramos nosso senso de valor, de dignidade, de integridade diante de Deus, nós encontramos perdão e graça e bondade que transforma a nossa vida. E aí sim nós temos condições de estabelecer relacionamentos autênticos, verdadeiros com outras pessoas. Portanto, o melhor amigo de todos é Deus. Esse é o melhor amigo. Provérbios 3:32, nessa instrução paternal sobre a vida e a sabedoria para viver, diz assim: pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. Olha aqui a oportunidade que a Bíblia nos está dizendo aqui em Provérbios e em outros textos. A gente vai encontrar isso no Velho Testamento e a gente encontra no Novo Testamento igualmente, essa ideia de você ser amigo de Deus, de um Deus que quer essa proximidade. O texto aqui está falando de intimidade, de um Deus que quer ter intimidade. No Salmos 25:14 diz que nessa intimidade do Senhor é aquela intimidade em que Ele confia os segredos. Há uma proximidade de Deus, é essa amizade. Nós podemos ter isso, a Bíblia diz. Deus pode ser o nosso melhor amigo. E, de fato, Deus deveria ser o nosso melhor amigo, aquele que nós temos. Isso não dispensa a necessidade de outras relações humanas. De fato, todos nós temos essa necessidade. E aqui nós já olhamos alguns caminhos de como elas devem ser, quem são essas pessoas, como nós devemos ser, se queremos manter esses relacionamentos, se queremos ter bons amigos. Mas, acima de tudo, nós precisamos da relação com Deus. Essa relação com Deus vai nos ensinar a sermos pessoas que aprendem a perdoar, a sermos pessoas humildes e não arrogantes, a sermos pessoas que evitam a dissensão e a contenda, a sermos pessoas que sabem se portar, que sabem corrigir com mansidão, de maneira adequada, a sermos pessoas que são bons amigos, que são amigos graciosos, que são amigos que estão junto com os outros, não só nos momentos bons, mas principalmente, e mostramos a verdadeira amizade nos momentos maus e nos momentos difíceis.
a sermos pessoas que não são interesseiras, que não se aproximam dos outros com o objetivo de extrair alguma coisa deles, mas sermos pessoas altruístas, com amor sincero, verdadeiro, nos aproximamos para dar. O que é que nós podemos contribuir para tornar essa pessoa melhor na sua vida e na sua jornada? Todas essas coisas nós aprendemos na relação com Deus por meio de Cristo. Então, se quisermos bons relacionamentos, nós temos muitas instruções na Bíblia, muitas instruções em Provérbios, mas acima de tudo, se quisermos bons relacionamentos com o próximo, temos que começar com um bom relacionamento com o nosso Deus. E isso acontece por meio de Jesus. Nós já ouvimos bastante sobre isso nesse culto aqui hoje, inclusive, mas é somente por meio de Cristo, através dele, que nós entendemos o coração de Deus por nós, que nós descobrimos a nossa identidade, nós descobrimos o nosso valor, nós conseguimos viver bem com nós mesmos, recebemos perdão, nós nos livramos do peso da culpa, da condenação, nós aprendemos a amar. E aí sim nós estamos no caminho certo de bons relacionamentos.